galerinha do sétimo ano, correção da atividade da página 43, questão 54, como foi passado na semana anterior, semana passada, popularmente dizendo, certo? Então, pessoal, nós temos aí a questão 54, ela é bem interessante, que ela diz assim: se A é igual a 5 mais 36, raiz quadrada de 36, e B é igual a 3 menos raiz quadrada de 81, então responda as alternativas: A mais B, A menos B, A vezes B e A dividido por B. Primeiro, é importante que você entenda o seguinte: 5 mais raiz quadrada de 36, que é 6. Então, na verdade, é 5 mais 6, que o A é igual a 11. O B é igual a 3, raiz quadrada de 81 é 9, sinais iguais, resultado positivo. Então, é 3 mais 9, que é igual a 12, tá certo? Então, na letra A, você vai fazer A mais B. Então, você vai fazer, na verdade, 11 mais 12, que é igual a 23. Tranquilo, né, pessoal? A letra B, você vai fazer 11 menos 12, respectivos valores. 11 menos 12 é igual a menos 1. Na letra C, você vai fazer o valor de A, que é 11, vezes 12. Isso é igual a 1 mais 2, 3, 132. E na letra D, essa aqui que é a mais legal, 11 dividido por 12. Como você não vai querer um número decimal, você coloca na forma de fração. Na verdade, é igual a 11 sobre 12, ou seja, 11 dividido por 12 e 11 dividido por 12. Então, essa daí é a primeira questão, a primeira correçãozinha de hoje, tá? Página 43, questão 54. Espero que todos tenham acertado. Já a próxima questão, questão 55, ele pede para você resolver as raízes quadradas. Agora, cuidado, porque essas raízes têm sinal, certo? Sinal de menos, sinal negativo. Porém, tem uma regra que diz o seguinte: não existe raiz quadrada de número negativo. Mas se você observar bem aqui nos primeiros casos aqui, a raiz quadrada ela é positiva, ó, o menos está fora. Então, o que você vai fazer? Repete o menos, raiz quadrada de 49, 7. Repete o menos, raiz quadrada de 64, 8. Repete o menos, raiz quadrada de 144, 12. Repete o menos, raiz quadrada de 100, 10. E aqui é uma raiz normal. Qual é a raiz quadrada de 121? É 11. Aqui, pessoal, o sinal de menos está dentro, mas não são raízes de expoente par. São raízes de expoente ímpar. Então, quando a raiz tem o índice ímpar, existe a raiz negativa, certo? Então, aqui nós lemos raiz cúbica de menos 64. Então, eu sei que vai dar menos, tá? Se a raiz tem um índice ímpar, o resultado ele vai ter o mesmo sinal aqui da base. E qual é a raiz cúbica de 64? É 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Qual é a raiz quinta de menos 32? Aqui, ó. Índicezinho ímpar. O radicando é negativo, então o resultado será negativo. Raiz quinta de 32 é igual a menos 2. Então, quando o índice é par, não existe raiz negativa. Agora, quando o índice é ímpar, aí existe a raiz negativa, certo, pessoal? Pequena dúvida aí que a gente possa ter, tá esclarecido. Índice par, que é 2, 4, 6, não existe raiz negativa. Índice ímpar, 3, 5, 7, existe raiz negativa, certo? Pessoal, a questão 56, ela faz a seguinte pergunta: é possível determinarmos dois números para a raiz de 400? Será que é? É possível sim, gente. É possível determinarmos até mais. Porque é o seguinte, ó. Qual é a raiz de 400? A raiz de 400 é 20. Por quê? 20 vezes 20 é igual a 400. Mas se você fizer assim, ó, menos 20 vezes menos 20, ó, multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. 20 vezes 20, 400. Então, quais são os dois números cujo resultado é a raiz de 400? Então, os números são o 20 positivo ou o 20 negativo. Eu ainda poderia fazer assim, ó. 400 é a mesma coisa que 4 vezes 100. Poderia fazer assim também, certo? Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. E olha só como é interessante. 2 vezes 10 é igual a quem?
é igual ao mesmo 20, certo? Então a resposta para a questão 56 é possível determinarmos dois números que sejam raiz de 400. E quais são eles? O 20 e o menos 20. Está aqui comprovado por quê, tá? Porque na multiplicação você faz o jogo de sinais. Então 20 vezes 20 é 400 e menos 20 vezes menos 20 também é 400. Entendido a questão, pessoal? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, procura lá no PV, tá? Pessoal, na questão 57, ele diz o seguinte: observe as sentenças. Vamos observar. Temos três questões aqui para resolver. Para resolvermos, não, para saber se está certo ou não, se é verdade ou não. O item 1 diz o seguinte: menos raiz quadrada de menos 36 é igual a menos 6. De cara, eu já digo que esse item aqui é falso. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Ah, mas tem o menos aqui fora. Não, mas o que vai valer é o de dentro. Já no item 2, o índice é ímpar. Existe raiz de índice ímpar. Existe raiz negativa de índice ímpar. E a gente viu na questão 55 que a raiz quinta de menos 32 é realmente menos 2. Então isso aqui é verdade, tá? E a questão mais interessante de todas: raiz quadrada de menos 9 elevado a 2. Meus amiguinhos, vamos ver uma coisa aqui. Menos 9 elevado a 2, toda essa resolve a primeira potência, tá bom? É importante que se diga isso. Menos 9 elevado a 2 elevado ao quadrado. Toda potência de expoente par, o resultado é sempre positivo. Ó a pegadinha. E 9 elevado a 2 é 81. Então, qual é a raiz quadrada de 81? É 9 positivo. Então, essa alternativa aqui também é o quê? Também é falsa, meus amiguinhos.